Bom dia, igreja. Estão felizes? Deus é bom. O tempo todo. Essa voz aqui, vão orando aí, gente. Vão orando aí para ela não sumir até o final. Era para eu ter falado na semana passada, cheguei aqui pronto para pregar. Enfim, mas Deus falou, não, Éder, espera mais um pouquinho. Espera mais uma semana aí. Enfim, a gente nunca entende, mas a gente precisava ouvir, né, aquela palavra do rei na semana passada. E foi muito bom para a gente. E não estou 100%, minha voz está mais ou menos. Estou com uma dor de estômago terrível. E está doendo mesmo, estou falando sério. E não é de nervoso, não. É tanto remédio tomando, tanta coisa que o negócio está difícil. Muito bem. Última semana do mês, última palavra dessa série de mensagens, e quanto a gente aprendeu, né? E o quanto a gente ouviu a respeito de maturidade. E hoje é um complemento, é só um fechamento. E eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós, a partir da minha vida, a partir daquilo que Deus tem feito. E eu queria que você realmente abrisse o coração, sabe? Tira todo o filtro, tudo aquilo que pode te atrapalhar de compreender aquilo que Deus tem para falar. Deixa o Espírito Santo falar contigo e entenda que Deus está aqui. E Ele já falou com a gente através dos cânticos, de tudo aquilo que a gente cantou aqui. Poderia até sair agora, já fui ministrado. Mas, enfim, a gente está falando sobre maturidade. E eu queria, antes de entrar exatamente no texto que a gente vai ler, por que você está aqui? Você foi chamado para quê? Você consegue me dar uma definição? Qual o teu chamado? Para que você está aqui nessa terra hoje? Vamos lá. Um de cada vez, para não ter muita confusão. Cumprir um propósito. Muito bem. Vamos lá, o que mais? Viver a vida de Deus, adorá-lo. O pastor Reinaldo falou de propósito, então vamos lá, vamos entrar aqui, né? Qual o propósito? Já se fez essa pergunta? Qual o propósito da minha vida? Existem muitos coaches, existem muitos cursos que tentam desvendar esse mistério. Qual o propósito da minha vida? E aí, qual será? No Catecismo de Westminster, lá fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas, será que existe algo mais? Será que existe algo que eu preciso viver hoje aqui? Algo que Deus tem trabalhado na minha vida e nos fazer entender que, eu não caí aqui de paraquedas e tem algo mais aqui que eu preciso fazer. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, a gente vai ler 2 versículos apenas. Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai ler o verso 5 e depois a gente pula para o verso 16, ok? Verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. No verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário,
Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Somos chamados para dar frutos. Muito bem, mas que frutos são esses? Vamos tentar descobrir aqui. Que frutos são esses? Vai, 3 pessoas. Júnior, fala aí. O que vier na tua cabeça aí? Alegria. Esperança, mais um. Como? Benignidade. Certo. Legal. Mas será que é desse fruto que está falando aqui? Eu podia chamar a Milena aqui para me ajudar nessa parte, né? Que já que a gente vai falar de frutos, vamos falar de biologia, né? Então, vamos entender um pouquinho a respeito disso, né? O que precisa ser feito para que a gente obtenha um fruto? E aqui é fruto mesmo, tá bom? Imagina aquele fruto que você gosta. Esse mesmo. Entendeu? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, plantar a semente. Opa! Preparar a terra. Gostei, hein? A gente combinou antes do... Preparar a terra. Mas aí falou, depois veio a sequência aqui que foi? Plantar a semente. Aí beleza, preparou a terra, plantou a semente e nasceu o fruto. Isso? Não? O que aconteceu então? Cultivar? Não, opa, tem um não aqui. Vamos lá, o que acontece então depois? Isso, tem todo o cuidado. Então tá, a gente plantou a semente, a gente regou, a gente preparou a terra, né? A gente plantou, a gente regou. A semente, o que acontece com a semente nesse momento? Ela quebra, né? E de repente ela começa a formar o quê? Raízes. Aí vem o fruto. Ainda não. Puxa vida, está demorando esse fruto, hein? Beleza, criou suas raízes. Aí você está olhando, quem está na escola aqui já viu, né? Você plantar aquele feijãozinho no algodãozinho, né? Quem nunca fez? Né? Coloca ali assim. Aí, de repente, o que acontece? Ele sai para fora. Aquela florzinha, aquele verdinho. Aí é o fruto. Ainda não. Meu Deus, está demorado esse fruto. Muito bem, a gente então começa a ver ele sair para fora e daí ele sofre com a ação do sol, o vento, a chuva, tudo isso nessa plantinha que começou a nascer. E ela começa a crescer, e ela começa a crescer, e ela começa a crescer, até o ponto que se torna madura e então vem o fruto. Não, já falar da flor. Não, mas já estava no processo, estava crescendo, a flor já saiu. Vem o fruto, finalmente. E daí você vai lá e come. Perceberam o ciclo natural da planta? Vocês perceberam que o fruto foi a última coisa que aconteceu? Em todo esse processo, o fruto foi a última coisa. E no texto que a gente leu, fala o quê? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Ora, se o fruto, lá na natureza, ele é a última coisa, será que acontece alguma coisa nesse meio tempo aqui? No nosso relacionamento com Deus? E é isso que a gente vai falar hoje. A gente está trabalhando a questão de maturidade. E uma coisa bem interessante quando eu estava meditando nesse texto, foi que existem estágios anteriores à colheita do fruto. Existem estágios, e é nesses estágios que a gente precisa estar muito atento. O Wilson quebrou minha mensagem aqui, porque ele já falou logo, né? Não era para ele ter falado. Mas ele falou do cuidar do solo, preparar a terra. E é disso que a gente vai falar. O tema da mensagem de hoje é criando raízes para a maturidade. Se nós queremos ter frutos e frutos que permaneçam, nós precisamos cuidar do solo para que essas raízes se estabeleçam e nós
possamos, então, alcançar esses frutos que a gente vai dar. No final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses frutos, tá? Mas eu queria que você entendesse que na vida cristã é exatamente isso. Quando nós nos convertemos, Deus planta em nós a sua palavra, que é a sua semente. E o Espírito Santo vem como aquele que rega essa terra e começa a trabalhar em nós. E nós começamos a compreender aquilo que quem Deus é, quem nós somos nele. A gente começa a criar essa identidade, as nossas raízes começam a sair, elas começam a se estabelecer e a gente começa a crescer. Existem outros processos que Deus vai trabalhando na vida da gente até o ponto que nós possamos dar frutos. Alcançar a maturidade, ela está em nós estabelecermos raízes profundas. Não imagine que você vai dar frutos que permaneçam, que você vai ser tudo isso que a gente leu nos 2 textos aqui, se você não tiver raiz profunda. Lembra da parábola do semeador? Viram que foram várias sementes? E apenas uma lá realmente vingou, como diríamos, né? As outras se perderam. Porque nós precisamos cuidar dos processos. O Júnior gosta muito dessa palavra, né? Processos. Nós precisamos cuidar do processo. E para isso, eu queria trabalhar com vocês 3 solos. E é solo mesmo, de terra. Que a gente precisa cuidar para que nós possamos estabelecer raízes profundas. E essas raízes nos levem a dar frutos. Eu estava lendo um livro, e eu quero recomendar para vocês, aqueles que gostam de ler, é um livro chamado Enraizado. Nesse livro, ele traz esses 3 solos aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Ele é muito bom, e a gente vai entender no nosso dia a dia o que ele representa. E para isso, a gente vai usar a figura de Davi. Todo mundo conhece o rei Davi, né? Davizinho, lá, ovelha, harpa, ele mesmo. A gente vai falar um pouquinho dele, tá ok? Muito bem, para a gente criar raiz saudável, a gente precisa cuidar do primeiro solo. E esse primeiro solo, grave, é o solo da intimidade. É o solo da intimidade. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai, pastoreava as ovelhas, tocava sua harpazinha, bonitinho, adorava a Deus, ele tinha a sua intimidade com Deus, ele era íntegro, ele era reto, e ele fazia tudo certinho. Os irmãos já eram mais fortes, já eram valentes, eles iam para a guerra, tal, mas Davi, ele permanecia cultivando, então, o solo dele da intimidade. E no solo da intimidade, ele começava a desenvolver virtudes, e ele começava a desenvolver coisas que Deus ia trazendo para ele. Por exemplo, ele muitas vezes tinha que enfrentar leões, ursos que vinham para atacar as ovelhas, e ele, franzininho, ele conseguia vencer. Deus trabalhava a dependência, porque ele dependia de Deus, imagina, para cuidar das suas ovelhas. E assim foi. A gente precisa ter a prática de manter a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, na intimidade. Quantos aqui, se a gente fosse, logicamente você não precisa responder, mas responda para você, quantas horas na semana você passa diante de Deus? Horas na semana, não estou nem falando por dia, mas na semana. Quanto tempo você passa na presença de Deus, cultivando o solo da intimidade? Davi não sabia o que seria dele no futuro. Eu não tinha ideia. Ele sabia daquele momento, que era o quê? Cuidar do rebanho. Adorar a Deus. Estar na presença de Deus. E assim era o que Davi vivia. Eu me lembro que no dia, me ajuda aí, Zé, dia 6 de fevereiro, o Zé pregou aqui, e ele fez um desafio, vocês lembram? Vamos ler a Bíblia inteira? Vocês lembram? Quem leu? Estão lendo, né?
Recentemente, justamente na semana passada, nós terminamos a leitura bíblica em 3 meses. Tem uma galera valente aí que está comigo todos os anos, aí a gente faz a leitura em 3 meses. Terminamos na semana passada, a leitura completa da Bíblia. Ah, mas quer dizer que intimidade com Deus é você ler a Bíblia inteira? Não. Mas é um sinal. Mas é um sinal que você valoriza aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos cuidar do solo da intimidade. Orar, buscar a Deus no seu quarto de escuta. E se eu falar do jejum? Quantas vezes nos últimos 365 dias você jejuou? Fica a dica. Segundo solo, muito importante. E um detalhe assim é o seguinte, tá? Eu estou falando de 3 solos aqui, não quer dizer que aconteça um depois o outro e depois o outro, ok? Os 3 acontecem simultaneamente. Você vai cuidar desses 3 solos simultaneamente. Muito bem. No segundo solo é o solo do serviço. Solo do serviço, ok? Lembra a história de Davi? O que aconteceu com ele? Deus rejeita Saul e chama o profeta e fala assim, ó, vai lá ungir o novo rei. Ok? E o novo rei é o Cris. Ok? E daí ele chega e o Cris tem vários irmãos, hipoteticamente falando. Então ele começa, não, esse não é, esse não é, esse não é, até que chega o Cris e fala, não tem mais nenhum. Tem um lá que, franzininho, tal. É esse que eu vou ungir. Foi o que aconteceu com Davi. E o profeta unge, ó, e ele fala, você vai ser rei. Pegar o Júnior de novo. Júnior, imagina o seguinte, lá na tua empresa, ok? Hoje não, hoje é domingo. Amanhã cedo, você vai trabalhar. E você recebe a notícia do chefão, o top, aquele que está lá em cima, sabe? O semideus lá, da empresa. Tá lá e ele chega assim e fala assim, Júnior, seguinte, daqui um tempinho, você vai me suceder. Você vai estar no meu lugar. Beleza? Agora não. Daqui um pouquinho para frente. Joia? Como vocês acham que o Júnior vai viver a partir de hoje, ou de amanhã? Sabendo dessa informação. O que vocês acham? Já ia tomar um cafezinho diferente, né? O quê? Cafezinho, copinho de plástico? Cadê minha xícara? Cadê minha caneca? Ia se encher, né? Ah, ora, eu já sei que o meu patrão falou que eu vou sucedê-lo, que eu vou assumir a posição dele. Ora, não vai ser agora, vai ser lá na frente, mas, pô, já estou vivendo agora. Davi não fez isso. Davi sabia que ele tinha sido ungido rei, mas ele continuou servindo os seus pais, seu irmão, e um pouquinho para frente ali na história, Saul começa a ter uns trecos lá e não conseguia dormir direito, e ficava angustiado, e falou assim, vem alguém para tocar uma harpa para mim, para eu ficar calminho. Foram lá e chamaram Davi, e Davi começou a servir ao rei Saul, a quem ele ia suceder. Davi, ele permaneceu humilde, mesmo sabendo daquilo que iria acontecer com ele lá na frente. Ele não mudou. Ele em nenhum momento mudou. E Saul tinha umas crises lá, que às vezes ele estava amiguinho de Davi, aí passava um pouquinho, ele já estava com raiva de Davi, vou matar Davi, e corria, e Davi saía correndo. Daí Davi voltava para cuidar de Saul, estava bonzinho, de repente ele ficava irado de novo, vou matar Davi de novo. E ficava esse vai e volta. Mas em nenhum momento ele falou assim, quem sou eu, né? Para levantar a mão aqui contra o ungido do Senhor. Mesmo sabendo que ele iria assumir o trono. Davi, ele aguarda pacientemente
até que Deus o exaltasse e trouxesse ele para o lugar aonde ele deveria estar. O que será que você faria no lugar de Davi? A gente deu um exemplo do Júnior, obviamente brincando. Ele não ia fazer isso, não. Ele ia ser humilde. Ia, né? Mas e nós? Será que a gente ia permanecer firme, servindo a Deus, servindo as pessoas? Servindo. Serviço. Pensa aqui na igreja. Ah, não. Eu toco aqui. Eu toco guitarra, né, Kaique? O quê? Arrumar as cadeiras no final? Ah, não, né? Eu toco guitarra. Deus me chamou para tocar guitarra. Ah, não. Imagina eu me sujeitar a ter que arrumar cadeira. Não, de jeito nenhum. Varrer o chão. Não. Sábado a gente estava num pessoal aqui ajudando a Gisele a limpar o salão aqui, que estava nojento de sujeira. E aí? O pastor Reinaldo estava aqui, limpando cadeira, podia tirar foto aqui. Nossa, o pastor Reinaldo limpando cadeira, uma por uma, tirando pozinho. Ele até tirava das perninhas eu não, eu só em cima no assento. Ele tirava assim, ó. Eu olhava assim e falava assim, ah, não, mas ele já é pastor, né? Então ele... Mas ele ia ali, ó, e limpava as perninhas até da cadeira, assim. Servir no reino de Deus é isso, é se doar. Não é esperar que venha um comunicado lá da Bel, ó, gente, estamos precisando de gente aqui. Se disponha. Ah, mas não é minha área de apoio, e daí? Se disponha. Serviço. Não escolha serviço, escolha servir. O segundo solo é justamente esse. Você precisa cuidar da tua vida com relação ao serviço. Uma experiência rápida aqui. Eu recebi meu chamado pastoral quando eu tinha por volta de 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Foi esses dias aqui, por isso que está fresco na memória. 17 anos. Eu tinha 17 anos e eu fiquei muito empolgado. Eu falei, puxa vida, então, Deus me chamou para ser pastor, eu vou então. E daí eu cheguei lá para o meu pastor e falei assim, vou para o seminário. Vamos lá, Deus me chamou e eu vou. E ele falou assim, não, você não vai. Eu falei, mas Deus falou. Ele falou, mas eu falei não. E ele não deixou eu ir para o seminário. E eu fiquei muito mal. E eu falei, como assim? Mas Deus chamou. E ele falou, não, faz uma faculdade, estuda, depois a gente conversa. E eu fui, fiz a faculdade. Mas sabe uma coisa interessante? Que o chamado de Deus não se afastou de mim. De 1997 até hoje, eu exerço ministério pastoral. Sabia disso? Servindo, sabe o quê? As pessoas. Servindo as pessoas. Fala em servir a Deus, sirva as pessoas. Fiz muita besteira? Fiz. Fiz muita coisa errada nesse período todo? Fiz. Mas era justamente por isso que lá atrás eu recebi um não. Porque Deus precisava trabalhar o processo. Deus precisava trabalhar a sementinha que estava ali, nem tinha raiz direito e já queria ser uma árvore frondosa. Né? Deus fala não. Então, se hoje Deus falar não para você, não se entristeça. Busque a Deus e continue servindo a Deus. Porque Ele, no momento certo, como fez com Davi, o exaltará. E não é exaltar para você bater no peito, não. Mas o exaltará para glorificá-lo. Para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. A gente precisa, no solo do serviço, trabalhar as nossas raízes para que elas possam se aprofundar.
Não existe o melhor trabalho. Simplesmente faça o trabalho que tiver que ser feito. E aqui a gente entra no terceiro solo, e eu queria que a gente lesse esse texto. A gente vai projetar ali. 1 Samuel 22, do 1 ao 5. Para poupar um pouquinho minha voz aqui, alguém com uma voz bem forte, lê para a gente. Hã? Decida agora, tem 3 aqui. Wilson. Cadê a Bíblia? Você? Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Beleza. Eu não leria melhor. Aqui a gente vê Davi vivendo a sua primeira experiência em comunidade. É o primeiro povo que ele começa a liderar. Vocês viram que era uma galera fera, né? Era só gente top, né? Devia ter eu lá, Cris, você também, Júnior, porque lá tinha endividado, tinha os caras com problema emocional, só tinha galera insatisfeita. E como é que eles ficaram conhecidos, Cris? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Essa galera totalmente... Cara, ninguém bota fé neles, ninguém acredita neles, mas eles permaneceram com Davi. E eles se tornaram o primeiro povo. E ali Davi começou a ser trabalhado no seu liderar. O primeiro povo que Davi começa a liderar. O que isso tem a ver com esse solo aqui da comunidade? É porque Deus nos coloca a viver em comunidade justamente para nos moldar. Por isso nós falamos que você sabia que Jesus não morreu por você? Que heresia, Éder. Sabia? Jesus não morreu por você, Leônidas. Ele morreu por nós. Ele morreu pela coletividade. Você sozinho não é igreja. Você sozinho não é igreja. Não adianta esse negócio de, eu na igreja, lá em casa, eu e minha família somos... Não. Nós somos igreja no coletivo, é aqui que Deus molda, é aqui que Deus forma, é aqui que Deus levanta, é aqui que Deus nos fortalece, é no convívio um com o outro que a gente é lixado por Deus e a gente é trabalhado para a gente cumprir o propósito que Ele tem. Imagina se Deus tivesse dado para Davi ali só cara fera, os melhores da terra. Por que será que Ele colocou só os problemáticos? Por que será que na tua célula só tem gente com problema? E você está reclamando que a minha célula só tem gente encardida, só tem gente ruim. Eu desafio, eles não vêm. Eu falo, eles não obedecem. Eu chamo para orar, eles não oram. Imagina Davi estivesse aqui e falasse assim, eu tinha 400. Menos aí. Então, é na comunidade que nós somos trabalhados. E Davi foi lapidado.
Eu me lembro, até conversei com o rei na semana que passou, de uma experiência que eu vivi. Que ano foi aquele? 2017? 18? Acho que foi antes da pandemia. 18, né, Kátia? Lá da escola. 18, acho que foi. Estávamos na escola de liderança na quarta-feira. Não sei onde é que o Zé estava, não sei onde é que o Chico estava. O rei estava viajando. E acabou a escola de liderança, o rei me mandou uma mensagem e fala: Éder, a gente está perto do Dia das Mães aqui, a gente precisa levar uma palavra lá na escola de Colombo. E eu estou aí, você vai, tá? Eu falei, hã? Mas quando isso? Daqui um mês? Eu falei assim, não, amanhã. Eu, hã? Como assim? Amanhã? Você está falando agora à noite, não acabou a escola de liderança. Amanhã? Amanhã. O Chico não vai poder, não me lembro por que o Zé e o Chico não poderiam. O rei ia falar na sexta-feira e não sei, não lembro. Depois o Zé, depois pergunto para eles aí, por que eles não podiam. Só sei que caiu no meu colo e falou assim, vai lá, descasca esse abacaxi aí e vai chupando ele até lá. E eu falei assim, não vou de jeito nenhum, que isso? Assim, normalmente você sabe que vai pregar aqui um mês antes, né? Aí fala, agora tem que saber amanhã. Eu não sou nem pastor ainda, como é que é? Não, é você e você vai. Eu, não, enfim, fui. No outro dia, e eu tinha, detalhe, eu tinha que falar em 15 minutos. Eu falei, meu Deus, aqui normalmente você tem meia hora, 40 minutos, enfim. E eu fiquei desesperado, eu fui. E daí, naquele dia, eu fui de carona para lá, e a pessoa que estava me levando, ela ia em 30 por hora, conversando e contando os problemas dela. E eu agoniado, eu falando assim, desesperado. Eu falei, gente, acelera que a gente está atrasado, a gente vai chegar atrasado lá. E a Kátia, abençoada, ficava mandando foto. E era era lá no ginásio, e estava cheio de gente. Eu falei, Kátia... E eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado, porque eu tinha que falar em 15 minutos, que eu não tinha me preparado direito, e eu tinha que estar lá, e a Kátia mandando, e o cara andando devagarzinho, e eu agoniado. Enfim, conseguimos chegar, já tinha começado. Então, tinha outras apresentações antes. E daí o cara tinha um abençoado animador lá, né? E daí, a hora que ele viu que eu cheguei, aí ele falou assim, presbítero, você chegou! Que bom! Daqui a pouco é você, gente. Ele chegou, ele está ali. E eu procurando um buraco para entrar, porque eu falei, gente, meu Deus do céu, eu quero... alguém fala para ele ficar quieto? Enfim, chegou a hora, eu falei, consegui falar em 15 minutos. Foi legal, foi uma bênção. E depois a gente voltou, eu acho que na semana seguinte, eu tive um feedback com o Reinaldo, aí o Reinaldo, muito tranquilamente, chegou para mim e falou assim, Éder, você podia ter dito não, e não ido. Eu, agora você me fala? Eu sofri tudo aquilo lá e agora você me fala que eu poderia não ter ido? Ele falou, sim, a responsabilidade era minha. Se você não vai, a responsabilidade ainda era minha. Você poderia não ter ido. Porém, se você não fosse, você não teria tido essa experiência. Se você não fosse, você não teria tido essa experiência. Viver em comunidade é isso. Deus nos molda na comunidade. Deus nos faz crescer na comunidade. Deus levanta trabalhadores e molda os seus trabalhadores no cotidiano, no processo, no trabalhar diário, na convivência. É aqui, nas diferenças. É aqui que Deus trabalha. Eu tenho 300 aqui exemplos para dar, mas eu queria só deixar nesse, para que a gente grave de que Deus ele se importa com você e Ele quer trabalhar a tua individualidade, mas essa tua individualidade Ele vai trabalhar aqui. Então não se omita. Não deixe de dizer sim para aquilo que Deus te falar. Porque se Deus está falando é porque Ele quer trabalhar e Ele enxerga em você potencial para realizar. Ele pode fazer.
Um outro detalhe da comunidade, e aqui, esse eu acho que é o fundamental, que é na comunidade que nós somos trabalhados através do discipulado. Do discipulado. Jesus tinha os 12, aliás, tinha a multidão que o seguia. Ele tinha os 12 que estavam próximos. Ele tinha os 3 que eram mais chegados. E ele tinha um que era o discípulo amado. Percebe que vai diminuindo? Nós precisamos caminhar no discipulado. Igreja que não valoriza o discipulado é uma igreja que falha no nutrir da semente. Uma igreja que se omite em trabalhar o discipulado é uma igreja que está fadada a morrer ali na frente. Não adianta nada a gente fazer uma celebração linda aqui, Deus se manifestar, pessoas serem curadas, as pessoas se converterem, se nós não cuidarmos, se as pessoas não forem cuidadas. E aqui, meu irmão, não tem idade. Os jovens aí, o acampamento foi legal, não foi? Mas a vida cristã não é o acampamento. Se você não valorizar o discipulado, então chama seu líder imediato aí, se você não está fazendo discipulado, isso vale para todo mundo, não só para os jovens, tá? Velho também. Okay? Viu, Leônidas? Chega no seu líder imediato e fala assim, ó, eu quero caminhar em discipulado. Ou eu quero discipular alguém. Se disponha, porque nisso é que Deus vai trabalhar e vai te tornar uma pessoa madura e uma pessoa que vai dar frutos. E frutos que permanecem. Discipulado não é uma caminhada lendo o livrinho, não. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E o discipulado, ele acontece na comunidade. É ali que a gente cresce. O Chico me discipulou. Por isso que eu não sou meio normal. Nem ele. Mas é ali que Deus trabalha. É ali que a gente é confrontado. Eu contei para ele que a culpa dele, ó, o pessoal que recebe mensagem minha de madrugada, vocês falem com o Chico. Entendeu? Porque na nossa caminhada de discipulado, teve um dia que eu falei, Chico, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Ele falou, faz de madrugada. Eu falei, de madrugada, estou dormindo, meu sono maravilhoso da madrugada. Vamos orar para Deus te acordar. Isso foi em 2006, 2007. De lá para cá, eu acordo todas as madrugadas. E teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não vou orar. Eu estava muito irado, eu falei, não vou orar. Também não vai dormir. Eu não dormi. Até que eu parei, falei assim, tá bom, Deus, tá bom. Eu fui, li a palavra, meio a contragosto, li a palavra, orei, tal. Fui dormir. Apaguei. Então, Chico, Deus seja louvado pela tua vida. Sabe o que é isso? É na caminhada do discipulado que nós somos moldados. E naquela tua fraqueza, é ali que Deus começa a trabalhar e transformar a tua vida. Para que você possa dar frutos. É no discipulado. E eu quero concluir esse nosso tempo. Eu falei dos 3 solos aqui. Solo da intimidade. Solo do serviço. No solo da intimidade, você cultiva o teu relacionamento com Deus. No solo do serviço, você começa a se doar para aquilo que Deus quer fazer. No solo da comunidade, é onde Deus começa a fazer você amadurecer e ganhar corpo para dar fruto. Como eu falei no início, uma coisa não é separada da outra. As 3 acontecem simultaneamente. Não existe aquela história. Vocês já ouviram isso, né? Ah, não, mas eu estou muito bem com Deus. Minha vida com Deus é muito boa. Não preciso nem ir para a igreja. Minha vida com Deus é legal. Quem já ouviu isso? Não. Os 3 acontecem simultaneamente. E você precisa entender que Davi,
ele cultivou esses 3 solos durante 30 anos. 30 anos, até ele assumir o reinado de Israel. 30 anos. E você quer, em 2 semanas, sentar na janelinha? Não. Deus precisa trabalhar na tua vida, no processo, na comunidade, na caminhada individual, servindo, mantendo a humildade. E eu te pergunto, meu irmão, como estão as tuas raízes? Como que estão os 3 solos aí na tua vida? Como que você tem lidado com isso? O Salmo 90, 12, o salmista pede para a gente contar, ensina-me a contar os nossos dias para que a gente alcance o quê? Um coração sábio. O salmista fala, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Maturidade, como foi falado aqui nesses 3 últimos domingos, não tem nada a ver com idade, tá? Você pode ser uma pessoa de 150 anos e ser imaturo. Como você pode ter 12 anos e ter maturidade. Então não tem nada a ver com idade cronológica. Mas depende da tua busca. Ó Deus. Quanto tempo falta para você partir? Já parou para pensar? Quanto tempo de vida você tem? E eu quero mostrar para vocês 2 imagens aqui. Essas imagens eu já apresentei para vocês alguns anos atrás, quando eu preguei ainda no Tanguá, ali embaixo. Eu não lembro se eu falei lá no Centro Cívico. Acredito que sim. Mas, enfim, essa imagem de hoje está revista e corrigida. Então, estão vendo ali? Olha que bonitinho. Deu trabalho para fazer. Isso aí é a vida de uma pessoa de 90 anos. 90 anos, está vendo ali? Cada quadradinho daquele ali representa uma semana. Cada quadradinho representa uma semana da vida de alguém. Ok? Então ali tem uma pessoa de 90 anos. Vamos ver o Éder como é que ele é? Olha o Éder hoje. Nem levanta a mão, se eu levantar a mão, Deus puxa. Hoje, exatamente, até hoje, eu estou ali, ó, metade do caminho. Logicamente, né, se eu viver até 90 anos, que eu já fiz esse combinado com Deus. Não sei se ele aceitou. Eu falei, Deus, até 90 tá bom, tal. Mas ali, ó, metade. Aí eu te pergunto, eu vivi bastante já ou não? Falta bastante ainda ou não? Até os 90 falta. Como será que o Éder viveu esse pedaço de cima ali? Como será que o Éder vai viver esse pedaço de baixo ali? Pode ser que eu nem complete aquilo aí. Deus fala assim, ó. Seu Francisco está bem pintadinho ali. Tá para baixo já, São Francisco. Mas sabe o que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos olhar para a nossa história e falar assim, puxa, o que eu já vivi e o que falta viver? E não pense você que a pessoa já é idosa, já foi, hein? Já passou, já era. Não fez até agora, não faz mais. Mentira. O que a Bíblia fala? Ainda na velhice darão muitos frutos. Eu estou na fase, quer dizer, eu não. O pastor Reinaldo, vou ficar me depreciando, né? O pastor Reinaldo, ele está na fase de sonhar. O Vinícius está na fase de ter visões. Entendeu? O Vinícius tem visões, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E sonhar não é sonhar com o passado, sonhar é com o futuro.
Percebe isso? Sonhar é com o futuro, não é com o passado. Não é ficar sentado e falar assim, puxa, na minha época era assim. Não, é você olhar para frente e entender que existe uma jornada que Deus conta com você. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. E você precisa se colocar diante dele e falar, Deus, eu preciso entender o meu lugar nesse processo todo. Eu preciso entender onde eu estou nessa jornada. Depois, se vocês quiserem, eu tenho essa ficha aí para vocês pintar o de vocês, para saber onde vocês estão. Mas percebam que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E eu quero terminar de fato mesmo com uma frase do autor daquele livro que eu disse, Enraizados, Benning Lipscher. Acho que é isso o nome dele. Ele fala assim, fruto, lembra dos frutos que a gente falou no início? Que a gente vai dar muitos frutos? Ele fala, fruto é quando alguém provar a sua vida e sentir o gosto de Jesus. É quando a pessoa provar a sua vida e ela sentir o gosto de Jesus e falar, puxa, eu quero isso para mim. Frutos que permaneçam são frutos que você vai contagiar as pessoas e elas vão desejar aquilo que você está vivendo. Nós não vivemos de eventos. Podemos ter muitos eventos maravilhosos, mas a tua vida cristã, ela não termina aqui, no evento, ela continua. Eu queria que vocês colocassem em pé, para a gente orar. No final de tudo, o que vai importar não vai ser o quanto você fez, não vai ser o quanto você realizou, mas vai fazer sentido, vai importar se o teu coração estava alinhado com o coração de Deus. Se o teu coração estava junto e disposto a cumprir aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Feche teus olhos. Vamos orar. Paizinho, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Eu quero te agradecer por essa palavra, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor não precisa da gente, mas o Senhor nos usa. O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor está disposto a nos ensinar, a nos fazer caminhar, a nos fazer crescer. Não importa a nossa idade cronológica, não importa o que a gente viveu até hoje, o Senhor pode escrever histórias, como a gente cantou aqui, que coisas novas o Senhor está fazendo, coisas novas o Senhor pode fazer ainda conosco, Deus. Através de cada um de nós aqui, não importa se tem 12 anos, se tem 100 anos, não importa. O importante é que nós queremos estar alinhados com o Senhor, Deus, e faz isso na vida de